Vamos começando mais uma aula aí, a gente vai falar de Photoshop aí, a pedidos do Júnior, que ele comentou em alguns vídeos meus aqui do YouTube, e ele queria saber sobre como fazer um painel utilizando uma foto, eu criar alguns frames, alguns quadrados aí, e montar um painel utilizando o Photoshop. Então eu vou fazer isso de duas formas diferentes aqui, bem rapidinho para a gente estar olhando, e nós vamos já tirando suas dúvidas, deixe seu comentário aí, as dúvidas que você tem, seja de Photoshop ou qualquer outro software aí, que nós vamos preparando alguma aula, algum material, para poder auxiliar você. Vamos lá para a tela do nosso Photoshop, então. Já trouxe aqui para o meu Photoshop, eu tenho uma área de trabalho montado aqui de 1920 por 1080, com uma resolução de vídeo, uma resolução de tela para eu trabalhar. E dentro dela eu já tenho uma camada, que é a minha paisagem, a minha fotografia. Como nós vamos fazer para criar os quadros, criar os frames aí que nós vamos ter aqui dentro? Vou usar minha ferramenta de retângulo, vou selecionar trechos aqui da minha fotografia, utilizando essa minha ferramenta de retângulo. Pode ver que eu já montei ela aqui dentro da minha foto. Essa minha ferramenta de retângulo, posso fazer ela de vários formatos, tá? De vários tamanhos. Vamos dizer que eu queira fazer quadrados menores, por exemplo. Então, vou fazer um quadrado desse tamanho aqui dentro. Então, fique à vontade para você trabalhar com ela. Vou montar o meu retângulo aqui. E agora eu vou aplicar alguns efeitos para ele. Vou lá no meu FX. Vou colocar uma sobreposição de traçado. Vou pôr um traçado ali na minha imagem. Um traçado interno. O tamanho dele eu vou colocar de 10 pixels, por exemplo. E para ficar interessante esse traçado, como ele é branco e o meu fundo é branco, eu vou colocar uma sombra, projetar uma sombra ali atrás daquele meu quadrado. Então, já coloquei uma sombra projetada ali atrás dele. Está feita a minha sombra, dá para você visualizar os meus efeitos, tanto da sombra como do contorno, e ok. Está criado aqui o meu retângulo. Vou duplicar, Ctrl J, vou criar mais um, só para eu ver se o tamanho dele está correto. Ó. Pode ver que ele está maior do que a minha foto, então vou reduzir um pouquinho mais aqui a altura dele. Assim vão caber dois retângulos em uma foto só. Alinhei o meu retângulo aqui, vou alinhar o meu segundo retângulo. E agora eu vou espalhar eles pela foto. Mas como que eu vou espalhar? Vou deletar um. Vou jogar ele para a camada de baixo, para eu poder criar uma camada de corte. Então, eu vou gerar uma camada de corte aqui, uma máscara, junto com essa minha paisagem. Então, ó, botão direito na camada da paisagem. Aqui eu tenho criar máscara de corte. Pode ver que ele já criou uma máscara de corte ali para mim. Agora eu vou ter que criar várias máscaras dessa, várias mesmo, para eu fazer minha imagem. Para eu poder me organizar melhor e trabalhar melhor com a minha tela aqui, eu vou selecionar esses dois elementos que eu tenho aqui e vou agrupar eles. Você pode tanto agrupar através do Ctrl G, ou como através aqui da sua pastinha, aqui embaixo, para você organizar e criar um grupo dessa pasta. Apareceu ali, ó, meu agrupar 1. Vou duplicar esse grupo. Eu acredito que eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que vou precisar de 8 grupos desses para eu trabalhar aqui. Então, Command J, até eu ter 8 grupos desses. Então, pode ver que eu tenho 8 camadas aqui, que são os meus 8 grupos. Agora, camada por camada, eu vou deslocar o meu retângulo. Então, vou mover o meu retângulo aqui, separando cada camada que eu tenho. Então, aqui eu já tenho 4 na tela. Você pode reparar que eu já tenho meus 4 retângulos aqui para eu trabalhar. Alinha eles bem corretamente, inicialmente, os seus retângulos. Vou continuar e fazer os outros 4. Então, pode reparar, meu grupo 1, 2, 3, 4, esses 4 primeiros grupos são os 4 primeiros retângulos que eu tenho aqui. Pode ver que eu estou arrastando apenas a camada de baixo. Ó. Vou fazer no próximo grupo. Pode ver que eu tenho esse retângulo. Se você quiser, pode até colocar um cadeadinho aqui na sua camada da foto. Eu tenho esse retângulo. E é ele que eu vou mover. É ele que eu vou arrastar para o lado para eu fazer a movimentação da minha camada. Então, vou clicar aqui no meu retângulo. Opa.
Vou clicar aqui no meu retângulo e vou mover ele. Então, arrasta o seu retângulo para o lado para você ter essa movimentação. Vou acelerar o vídeo aqui e finalizar o resto dos retângulos. Então tá pronto, estão aí os meus retângulos, as minhas camadas. Então estou trabalhando com 6 retângulos aqui na minha fotografia. Então eu posso, se eu quiser, eu posso travar agora as minhas camadas de imagem, ó, todas elas. Então vou abrir todos os meus grupos para você poder ver melhor. E eu vou colocar um cadeado aqui em todas as camadas que são a minha imagem. Eu não quero correr o risco de acessar essa imagem, de mexer nessa imagem. Então em todas elas eu vou colocar esse cadeado para travar essas camadas. Porque agora eu posso mover os meus retângulos. Posso clicar neles aqui e posso mover para onde eu quiser eles. Posso centralizar um pouco mais na minha imagem, posso ajustar eles na minha imagem. Se eu quiser algum retângulo entortar, gerar uma inclinação, fica um efeito interessante de se trabalhar, você colocar essa inclinação no seu retângulo. Então, torna uma aparência bonita aí na sua imagem. Então, você pode fazer esses efeitos. Inclina um para um lado, inclina outro para o outro lado. Causa uma imagem, uma sensação diferente em cima da sua imagem, mas pode ver que a sua imagem não está torta. O que está torto são apenas as minhas máscaras, os meus retângulos ali, que eu posicionei de forma diferente. Então, fica essa primeira dica, muito simples ela. Então, eu criei uma camada, transformei em máscara de corte a camada da minha imagem, e agora eu posso mover os meus retângulos. Vamos fazer a mesma coisa, mas de outro jeito agora, onde eu vou mover as minhas imagens. Então, eu vou apagar tudo que eu tenho aqui. Novamente, eu vou usar o mesmo modelo, esse modelo meu do retângulo. Vou criar aqui o meu retângulo. Vou duplicar ele. Vou encontrar uma medida que fique razoável para eu colocar aqui nas minhas imagens. Já vou duplicar de cara esse meu retângulo. Vou dar um Ctrl J aqui nele. Vou usar 6 retângulos, assim como nós fizemos na outra imagem. Então, vou centralizar aqui esses meus 6 retângulos. Estou fazendo esses retângulos para ser uma forma mais simples, tá, de você trabalhar. Daria para você fazer o recorte da imagem sem eles, mas eu estou utilizando ele aí para facilitar um pouco. Esse meu retângulo agora, vou mesclar todos eles. Rasterizei minhas camadas, porque agora eu posso usar elas como seleção. Na minha varinha mágica, eu posso usar ela para seleção aqui do meu objeto. Então, vou selecionar o meu objeto, selecionei o meu retângulo. Mas quem eu vou recortar, ou no caso, duplicar, é a minha paisagem. Então, aqui na minha paisagem, eu vou apertar Ctrl J. Então, pode ver que eu selecionei a camada do retângulo, mas eu vou usar essa camada para recortar a paisagem. Ctrl J. Pode ver que eu dupliquei a paisagem. Vou fazer o mesmo no próximo retângulo. Seleciono ele e Ctrl J na paisagem. Então, eu vou ter esse trabalho de fazer isso retângulo por retângulo e vou dando Ctrl J na minha paisagem. Próximo retângulo, Ctrl J. Próximo retângulo aqui de cima, Ctrl J. E o próximo retângulo aqui de baixo, Ctrl J na camada da paisagem. Vou deletar minha camada da paisagem. Pode ver que agora eu fiquei com os retângulos também. Ó. Também tenho os retângulos, assim como eu tenho no que eu acabei de fazer. Vou colocar o mesmo efeito de sombra projetada e o mesmo efeito do meu traçado. Então, o mesmo efeito que eu fiz no outro, eu vou aplicar aqui nessas camadas, sombra projetada e traçado. Faltou um aqui no cantinho.
agora está pronto. Qual é a diferença de eu fazer desta forma e fazer usando a máscara de corte? É que agora, nesse momento, quando eu inclino a minha imagem, pode ver que realmente eu inclino a imagem. Então eu estou entortando a imagem. E agora você pode escolher o efeito que você quer. Quero trabalhar com máscara de corte, onde o meu efeito de inclinar os objetos, eu inclino apenas os objetos, mas a minha imagem continua na posição original. Ou eu quero usar essa outra forma, onde ao eu inclinar os objetos, eu também inclino a foto que está dentro do objeto. Então fique à vontade para você escolher o padrão que mais te agradou, que é mais fácil para você utilizar. Comenta aí embaixo o que você está achando, comenta se você gostou ou não. Comenta igual o Júnior, pede alguma outra coisa, alguma outra ideia, alguma outra dica. Estamos aí para ajudar. Então, por hoje é só. Fica aí. Não esquece de curtir, de dar aquele joinha, dar aquele like, compartilha aí com o pessoal. Espero que você tenha gostado aí. Espero que você curta as dicas. Assim como o Júnior pediu nos comentários, pede também, tira sua dúvida aí. Não esquece de curtir, dar aquele joinha, comentar, compartilhar. E até o nosso próximo vídeo. Seja dúvida de Photoshop, seja dúvida da parte de After Effects, de programação, estamos aí para te ajudar no que for preciso. Valeu, até a próxima!